Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. Bom, e no Café com Política de hoje, ele muitas vezes nos ajuda a fazer as entrevistas do café, e hoje acho que a gente inverte as posições e o traz como nosso entrevistado, editor de política do jornal O Tempo, nosso companheiro Ricardo Correia. Bom dia, Ricardo, bem-vindo aqui, dessa vez numa posição diferenciada no Café com Política. Pois é, bom dia, Rodrigo, bom dia, Delma, bom dia aos ouvintes da Rádio Super Notícia. Realmente, né, hoje num papel diferente, mas com o mesmo objetivo, né, de trazer informações sobre o jornalismo de qualidade do grupo e sobre as eleições de 2018. Tá preparado para responder Ricardo perguntas em vez de fazê-las? Normalmente aqui a gente tenta ser duro, né, com o entrevistado. E eu espero que hoje as perguntas não sejam tão contundentes assim para mim, mas vamos ver o que nos reserva essa entrevista. Pois é, a gente está trazendo o Ricardo, claro, para falar também sobre a política em si, que é um assunto que a gente trata aqui com muito cuidado no Super N Primeiras Notícias, mas também para apresentar, digamos que de maneira oficial aqui no Super N Primeiras Notícias, a cobertura que a Sempre Editora está preparando para as eleições deste ano. E é uma cobertura multimídia que envolve, claro, aqui a Rádio Super, que envolve também os jornais O Tempo e Super Notícia e que envolve ainda o portal O Tempo. Para começar, Ricardo, uma cobertura plural e uma cobertura que envolve um número muito representativo de profissionais, a maior cobertura da nossa história aqui, enquanto Sempre Editora, né? Exatamente. O objetivo desde o início foi fazer uma cobertura integrada, né? Que permitisse que os veículos do grupo e as plataformas se integrassem e pudessem conversar bastante para que o leitor, o ouvinte, o internauta pudesse complementar as informações a cada nova plataforma que ele entrasse. E isso obriga necessariamente o investimento alto, né, em equipe. Nós hoje falamos da maior cobertura em Minas Gerais, a maior cobertura eleitoral que já se viu em Minas Gerais, para aquela que vai ser também a maior eleição por vários fatores, tanto o número de eleitores quanto também pelo momento que a gente vive, né? Tanto no estado quanto no país. A gente está falando de 30 profissionais dedicados exclusivamente à cobertura eleitoral. Essa é a turma que vai ficar só trabalhando com eleição e nada mais. São 30 pessoas que vão dedicar aí até o dia da eleição, começando, quando a gente começou lá no dia 20 de julho, uma segunda fase da cobertura, mais de 15 mil horas de trabalho dedicadas só à eleição. E além desses 30 profissionais que estão dedicados, a gente vai ter ainda vários outros profissionais que vão colocar as eleições, óbvio, como assunto principal do trabalho deles, né? O caso de vocês, de você, Rodrigo, da Delma, dos produtores da rádio, dos diagramadores, dos infografistas, dos fotógrafos, ou seja, de profissionais que vão estar atuando em outras frentes, né, que vão estar falando de outros assuntos também, mas que vão ter cada dia mais a eleição como assunto principal. Ricardo, você que cobre eleições há muitos anos, o que você diria que vai ser, assim, o desafio dos profissionais de comunicação na eleição desse ano? Qual que vai ser o foco da cobertura aqui da Sempre Editora? Tem duas questões que diferem muito dessa eleição para outras. Primeiro é o prazo, né? O prazo da eleição é muito curto, né? O período de campanha é muito curto e há uma indefinição muito grande até o último momento. Então eu acho que a imprensa tem esse desafio de apresentar melhor os candidatos e mostrar as propostas dos candidatos e fazer um debate mais efetivo e rápido com esses candidatos. E outro é o fato de que a eleição está muito polarizada e há uma rivalidade muito grande, né? As pessoas tá exacerbada a discussão, e isso tem impedido o debate de propostas, principalmente nas redes sociais ou nas conversas sobre política. Então, o papel nesse momento do jornalismo é tentar levar a discussão pro bom nível e pro lado realmente das propostas, das coisas que interessam ao cidadão, né? O Ricardo, nesse período de pré-campanha, a gente aqui no Super N Primeiras Notícias já trouxe todos os principais pré-candidatos, ou todos, não os principais, todos mesmo, literalmente falando, pré-candidatos ao governo de Minas. Praticamente todos os pré-candidatos à presidência da República também passaram por aqui ou nos deram entrevista, como o Geraldo Alckmin no Congresso da MM, o ex-presidente Lula que falou conosco por telefone. Depois que o período da eleição propriamente dita, da campanha propriamente dita começar, como é que vai ser esse espaço destinado a cada um desses já futuramente candidatos ao governo de Minas e à presidência da República? Pois é, a gente dividiu essa cobertura em 3 fases aqui para poder aprofundar essa cobertura. A primeira fase começamos lá em maio, divulgando mais notícias de eleição, dando um espaço maior para a eleição. A fase mista que a gente considerou a partir do dia 20 de julho, que vai até o dia 15 de agosto, que é o período agora de pré-campanha, a gente considerou o período de 20
de julho, que é o período onde começavam as convenções, ou seja, os partidos começam a definir, ou deveriam começar a definir seus candidatos. E a partir do dia 16 de agosto começa a campanha efetivamente. E aí a gente parte para um acompanhamento diário aí dos candidatos, né, a cobertura diária dos candidatos, com boletins aqui no Super N Primeiras Notícias, também com boletins à noite e com flashes ao longo da programação no Giro, no Conectado, nos outros programas que o ouvinte da Rádio Super Notícias já conhece. E vamos, assim como fizemos no Café com Política com os pré-candidatos, ouvi-los em sabatinas que estão sendo preparadas com os candidatos ao governo. A ideia é fazer sabatinas com todos os candidatos ao governo dentro da programação da rádio, e os candidatos ao Senado, os presidenciais que vierem a Minas, vão continuar normalmente sendo ouvidos e entrevistados no Café com Política, que já tem esse nome justamente por ter trazido todas essas personalidades, todos esses nomes ao longo da eleição. Então esse é o objetivo, fazer uma cobertura o mais igual possível, com espaço mais igual possível. Enquanto não sair a primeira pesquisa Datatempo, depois do início da campanha, a gente vai tratar todos os candidatos com espaço rigorosamente igual em todas as plataformas. A partir do momento em que sai a primeira Datatempo, a gente vai, claro, dando espaço para todos os candidatos, conforme prevê a legislação, destacar aqueles que estão nas primeiras colocações para enriquecer o debate com aqueles que efetivamente têm mais chance realmente de ser eleitos, né, para comandar os mineiros e o Brasil. Ricardo, dentro dessa cobertura, eu tô achando muito bacana essa questão da agência da checagem de fatos, né? Inclusive, mais cedo isso foi assunto aqui no Super N, a gente recebeu aqui o Davi Teófilo, que é um profissional dessa área de internet e tal, e ele falava sobre essa importância que vai ter essa questão das fake news, a repercussão disso negativa nas eleições. Como é que tá funcionando isso? Os profissionais aqui da Sempre Editora, da editoria de política, eles procuram essas informações que estão dando muita repercussão e vão buscar descobrir se ela é fato ou fake, ou isso também funciona pelo interesse do leitor que está vendo muito aquela informação e procura aqui a nossa reportagem para esclarecer esse fato? Vale as duas coisas, né? Eu estava acompanhando a entrevista, se falou bastante sobre a questão de como as fake news prejudicaram outros processos eleitorais muito importantes, como as eleições nos Estados Unidos, a questão do Brexit na Inglaterra, mas a gente tem, ao mesmo tempo, pessoas enviando para nós coisas que receberam para perguntar, isso aqui, eu posso confiar nisso ou não posso? Como situações que a gente acha que a gente deve colocar para investigação, não apenas das fake news, as coisas que são divulgadas na internet, mas aquilo que os próprios candidatos falam, né? A gente semanalmente vai ter aí uma página para poder falar sobre se está certinho tudo que eles estão falando, né? A gente na última falou sobre um erro do governador quanto à questão do ar-condicionado lá da cidade administrativa, alguns equívocos do Alckmin no Roda Viva. Ontem, por exemplo, já teve gente na TV falando e a gente já está checando o que essas pessoas falaram com esse objetivo. É até bom a gente tratar do tema da agência de notícias para a gente destacar algumas questões, esclarecer algumas coisas. A Sempre Editora, nos seus veículos, inaugurou no último dia 20 de julho a sua agência de notícias com o nome de Fato ou Fake. As pessoas devem ter percebido que ontem o Grupo Globo também lançou uma agência de notícias com o mesmo nome, Fato ou Fake. E aí vai haver necessariamente um debate técnico e jurídico sobre quem tem o direito da marca, principalmente porque o Grupo Globo registrou no INPE, embora tenha lançado apenas depois da gente ter lançado a nossa, mas independente de quem tem razão quanto ao uso da marca ou não, é fato que a gente, com a agência de notícia, não busca confundir ninguém, mas esclarecer. Então pode ser que a gente opte por uma mudança de nome, de forma a deixar o leitor deixar bem claro pro leitor, pro ouvinte, qualquer uma e qualquer outra, né? Porque senão a gente não vai estar cumprindo exatamente aquele que é o objetivo da gente fake news, que é separar mesmo o joio do trigo, dizer o que tá aqui, o que tá ali, o que é verdade e o que não é. E o que importa é o objetivo dessas iniciativas, exatamente. Porque a gente dizia mais cedo com o Davi Teófilo, e retomo esse assunto com você, Ricardo, que as fake news, elas são hoje uma realidade, lamentavelmente são uma realidade, e é preciso que haja esse acompanhamento muito, muito atento por parte do eleitor, e a gente vai reforçar isso
isso ao longo da campanha, porque é um assunto relativamente até novo pra gente que cobre. Nós três aqui já somos profissionais bem experientes na cobertura de eleições e é um assunto que é relativamente novo, inclusive para nós. Então, assim, mais do que nunca, nós, enquanto profissionais da comunicação, a gente precisa ficar atento e a gente quer repassar isso para você, ouvinte, para você que nos acompanha pela nossa live como telespectador, para você que é leitor do Jornal Tempo e também do Jornal Super Notícia, é fundamental. E mais do que o nome, o propósito é o mais importante, que é dar a informação de qualidade. É aquilo que na teoria da comunicação as pessoas chamam de gatekeeper, que é um dos papéis do jornalista, que é filtrar de fato a informação que é verdadeira. Muita gente achou que com o crescimento das redes sociais, as pessoas disparando notícias no WhatsApp, no Facebook e tal, isso ia diminuir o papel do jornalismo, e o que a gente viu foi o contrário, né? Aumentou a responsabilidade. Mais do que nunca, porque se tá todo mundo divulgando um monte de informação, você precisa realmente buscar aqueles que têm credibilidade e que possam dizer o que é verdade e o que não é. Acho que o fenômeno das fake news é um fenômeno desastroso para qualquer eleição no mundo inteiro, e aqui no Brasil não vai ser diferente, mas é uma oportunidade também para que as pessoas enxerguem que não pode sair por aí acreditando em tudo e que o jornalismo tem um papel muito importante nesse momento. Eu acho que a título de serviço também para o nosso ouvinte, que muita gente às vezes recebe um link maldoso no WhatsApp, até usando o nome de um veículo de credibilidade para disseminar uma fake news. Então, se você sabe o endereço daquele veículo, vai lá e digita o tempo.com.br para ver se aquela notícia está lá e procura realmente nos canais que tem credibilidade. Mas, Ricardo, ao longo do ano, inclusive a gente noticiou aqui, a editoria de política do Jornal O Tempo divulgou pesquisas do projeto Minas do Brasil de 2018, né? E como é que esse projeto vai ter continuidade agora, nesse período eleitoral, de tudo que foi apurado, que os eleitores mineiros esperam dos candidatos? Pois é, a gente continua esse projeto, inclusive na próxima semana a gente vai divulgar mais uma etapa desse projeto Minas no Brasil 2018, e dentro da cobertura eleitoral, nosso objetivo é trazer um caderno especial também, e cobertura especial aqui na rádio, comparando um pouco do que o público está dizendo, as pessoas estão dizendo, o eleitorado está dizendo, com aquilo que os candidatos pensam sobre os assuntos. Então nós vamos confrontar o que o povo defende sobre os diversos aspectos e aquilo que os candidatos falam sobre aquele assunto. Essas pesquisas vão nortear um pouco da campanha também, né? Porque vão mostrar um rumo que o eleitor mineiro quer para a campanha eleitoral, né? E esse material vai ser destacado num caderno especial, e também a gente vai continuar aí com o projeto nas últimos segundas-feiras do mês, ou na primeira segunda-feira consecutiva. E também, além da pesquisa Minas do Brasil 2018, agora a gente entra também com as pesquisas Data Tempo, né? A gente hoje já divulgou, ontem o resultado de governador, hoje o resultado de Senado, amanhã tem o resultado das eleições presidenciais aqui em Minas, e a gente espera ao longo da campanha, pelo menos no primeiro turno, 4 pesquisas eleitorais Data Tempo para medir o cenário, além, claro, se houver segundo turno, também pesquisa no segundo turno, né? A gente está falando de uma campanha e de uma cobertura que é multimídia, e a gente fala também, claro, do portal Tempo, que tem um papel preponderante, fundamental nesse cenário. A Delma abriu aí no computador dela aqui no estúdio. A gente vai pedir o nosso Sidney Mesquita, que comanda a nossa live neste momento, para poder mostrar aqui a tela do computador da Delma para você que está nos acompanhando pela nossa live, para que você inclusive possa ver um pouquinho do que é esse hot site, do que é essa cobertura online que o portal O Tempo vai fazer nessa eleição também neste ano, né, Delma? Rodrigo, só explicando para o ouvinte também, né, que você acessa o portal O Tempo, tempo.com.br, já no topo aqui do portal, logo abaixo do nome, O Tempo, tem o hot site Eleições 2018. E aqui é que o ouvinte, o nosso seguidor, vai poder acompanhar todas as notícias, toda essa cobertura que o Ricardo está apontando aqui pra gente, né? A agência de checagem de notícias também. Então, quer dizer, nós temos um hot site dentro do portal Tempo, quer dizer, um outro site dentro do portal Tempo só dedicado às eleições, que traz aqui toda a repercussão, não só do jornal Tempo, as próprias reportagens que são feitas pelo portal Tempo, e aqui a Rádio Super Notícia também, com vídeos, tem áudios também. Então, quer dizer, tem para todos os gostos aí. Tem leitura, tem imagens, tem áudio, tem tudo. O fato é que as pessoas vão ficar super bem informadas nos acompanhando aqui, independentemente da plataforma. A informação ela vai correr solta agora nessa cobertura das eleições 2018. Ô, Ricardo, eu não posso e a gente não pode perder a oportunidade de falar um pouquinho de política com você. A gente tem 5 minutos ainda para encerrar a nossa entrevista, mas a gente tem percebido nos últimos dias aqui na eleição em Minas Gerais uma
mudança no panorama. A gente tinha sempre ali o governador Fernando Pimentel e o senador Antônio Anastasia na eterna disputa PT-PSDB polarizando a eleição, mas nos últimos dias o ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato pelo PSB, acabou conseguindo aglutinar para ele, pelo menos neste momento, uma série de forças partidárias que está dando uma nova conformação nessa eleição. Muda de fato o cenário e pode de fato fazer com que Márcio Lacerda se transforme num candidato muito mais competitivo do que tucanos e petistas pensavam? Muda muito, inclusive petistas e tucanos já vêm se preocupando com isso, estão tentando até desarmar, né, essa coligação que está sendo construída aí pelo Márcio Lacerda, em busca de uma terceira via, né? O Lacerda buscou isso junto com o Rodrigo Pacheco, os dois tentavam ser a terceira via, e parece que o Lacerda está em vantagem nesse momento, principalmente porque o Rodrigo Pacheco tinha uma proximidade muito grande com a Anastasia, demorou um pouco a conseguir se deslocar um pouco dessa proximidade com a Anastasia. Agora a eleição em Minas, ela tá complexa, bastante complexa, também porque ela mistura muito com o cenário nacional, né? Ao contrário de outros estados, em São Paulo a gente já tem uma situação mais bem definida entre os candidatos ao governo, mas aqui em Minas a gente tem a possibilidade de Rodrigo Pacheco ser candidato aqui em Minas ou ser vice de Alckmin. Existe essa possibilidade muito grande, inclusive diz que ele está analisando essa possibilidade. Outra questão do Márcio Lacerda, ele pode ser vice do Ciro ou pode ser candidato aqui em Minas. E o problema é que as eleições nacionais, as definições acontecem no último fim de semana, assim como aqui em Minas. Então, quer dizer, você vai ter no último fim de semana o PT fazendo sua convenção nacional, o PSB fazendo a convenção nacional, o PSDB decidindo quem vai ser o vice, e aqui em Minas a situação, os candidatos aqui esperando para saber, né? Eu vou ser candidato a governador ou a vice-presidente, né? E no caso do Márcio Lacerda, além dessa questão do PDT, do Ciro Gomes no nível nacional, tem essa expectativa dele conseguir o apoio do Pacheco. É uma informação que cresceu muito ontem. A informação que a gente teve é que o Pacheco está hoje mais propenso a não ser candidato ao governo, e aí ele poderia ser a vice do Alckmin ou candidato ao Senado, e se for candidato ao Senado, a possibilidade maior seria que ele fosse com o Márcio Lacerda do que com a Anastasia, justamente porque o início da campanha dele foi aquela coisa de nenhum nem outro, né? Se você começa uma campanha defendendo nenhum nem outro, você não poderia estar do lado de um desses dois que você está falando, então faria mais sentido ele ir com o Márcio Lacerda. Mas política a gente sabe como é que é, né, Rodrigo? Às vezes a coerência não passa muito perto, né? Os discursos são um pouco diferentes da prática. Isso vale para todo mundo, para todos os candidatos, não só para esse candidato especificamente. Ricardo, o que mexeu muito também, o que influenciou muito, principalmente no fechamento de alianças aqui em Minas, foi a vinda da ex-presidente Dilma Rousseff para competir aqui por Minas Gerais para o Senado, né? Inclusive, a pesquisa da Datatempo CP2 coloca ela na frente das pesquisas para o Senado. Hoje, essa pesquisa que foi divulgada hoje influenciou muito, quer dizer, as alianças do PT, elas ficaram em segundo plano, quer dizer, com mais dificuldade de serem fechadas por causa dessa vinda dela para cá, né? Porque você tem numa chapa 4 vagas, né? A governador, o vice e 2 do Senado. Se você já traz alguém de fora para garantir uma vaga do Senado, você diminui uma vaga e você torna mais difícil, principalmente por conta do recall, né, da Dilma e tal, torna mais difícil você conquistar uma vaga no Senado. E aí o MDB, principalmente, ficou muito incomodado, né, com essa questão. Mas não é só isso. Na verdade, uma outra coisa que explica essa confusão toda é porque normalmente o governador está muito forte, né? O governador, o candidato à reeleição, é o favorito. E não é o caso aqui de Minas, né? O governador está com dificuldades até para formar suas alianças. E isso permitiu o surgimento de outras candidaturas competitivas e deixou o cenário mais conturbado. Provavelmente, se o governador tivesse aí 10 partidos do seu lado, como normalmente acontece, outras candidaturas estariam mais esvaziadas e só teria espaço para mais uma, né? Como o governador está mais ou menos fraco, também o Anastasia tem o problema do Aécio, surgiu a oportunidade de uma terceira via. Aí precisa ver quem é que vai conseguir, se vai ser mesmo o Lacerda. Né? Porque até o último dia, o MDB, a gente sabe, pode mudar de lado. O PSB pode mesmo fechar com o PDT. Então, assim, até o último dia, não dá para dizer que o Lacerda está com essa aliança toda aí, com todos esses partidos. Na última hora, muita gente pode pular do barco, né? Rapidamente, antes da gente encerrar, Ricardo, hoje a Raquel Faria, pouquinho antes de você entrar conosco, ela dizia que a decisão do senador Aécio não está 100% fechada e que, inclusive, por isso, ele adiou o anúncio de qual deve ser o caminho dele mesmo. Você, por aquilo que acompanha de bastidores, acredita que ele de fato vai disputar a Câmara dos Deputados ou vai arriscar o Senado até a contragosto do senador Anastasia?
Ele talvez ele fique dividido quando vê uma pesquisa, por exemplo, né, a de hoje ele aponta em segundo lugar, não tem na margem de erro ali se você for considerar as duas escolhas e tal, então isso pode fazer com que ele pense duas vezes, mas eu apostaria que ele vai ser candidato realmente à Câmara, que hoje ele precisa dessa garantia com mais solidez e há um acordo também com o Alckmin, também com a Anastasia, porque eu acho que para a candidatura dos dois, a presença do Aécio Neves na chapa não é considerada boa, né? Ok, conversamos hoje aqui, tivemos o prazer de receber como entrevistado aqui hoje o nosso editor de política do jornal O Tempo, nosso parceiro de entrevistas aqui no Café com Político, Ricardo Corrêa. Ricardo, muito obrigado, você é sempre muito bem-vindo aqui na bancada do Super N. Muito obrigado, Delma, obrigado, Rodrigo. Obrigado a você. A gente fará aí uma cobertura bastante intensa e integrada ao longo dessas eleições.